Era uma sexta-feira 13 e a gente, que nunca foi muito de superstição, decidiu pegar a estrada de volta para casa depois de um passeio tranquilo com a família. Eu, motorista de caminhão, estava de folga com a esposa e os 2 filhos. O céu já estava escuro quando avistamos um homem na beira da estrada, sozinho, acenando desesperado. A esposa, sempre cuidadosa, me lançou aquele olhar preocupado. Não era do nosso feitio dar carona, principalmente à noite, e ela sabia disso. Só que naquela semana parecia que tudo tinha dado certo pra gente. Um presentinho aqui, uma negociação boa ali. E no fundo, achamos que se a gente não parasse, ia pesar na consciência. Baixei o vidro e o homem pediu carona até a próxima cidade. Tava suado, parecia nervoso, mas algo no jeito dele fez com que eu concordasse. A esposa, no banco do passageiro, ficou inquieta, olhando para ele pelo retrovisor com os olhos arregalados, como se algo nela gritasse para não fazer aquilo. As crianças dormiam no banco de trás, alheias à atenção. O homem entrou no carro e por um tempo ficou calado, mas depois começou a falar de coisas estranhas. Falava baixo, como se não quisesse que as crianças ouvissem, dizendo que havia criaturas na mata, coisas que se mexiam no escuro, esperando um momento de fraqueza para atacar. Eu tentei levar na brincadeira, mas a esposa, já desconfiada, ficou ainda mais inquieta, apertando o cinto de segurança como se aquilo fosse proteger ela. De repente, notei algo estranho nos olhos do carona. Eles começaram a brilhar de um jeito que não era natural, quase como se refletissem a luz da lua que mal iluminava a estrada. Olhei de novo pelo retrovisor e juro que vi os olhos dele mudando de cor, passando de um castanho comum para um amarelo forte, animal. Aquilo me deu um frio na espinha. Quando chegamos perto de uma área mais deserta, ele começou a suar mais, respirando fundo como se estivesse com dor. Do nada, ele me pediu para parar o carro. A voz dele estava diferente, mais grossa, quase gutural. O coração acelerou. Não era uma boa ideia parar ali, mas algo na expressão da esposa fez com que eu obedecesse. Assim que estacionei, o cara abriu a porta e correu para fora. Correu não, ele quase se jogou em direção à mata, cambaleando, e foi quando ouvimos o primeiro uivo. Era um som rasgado, doloroso, como se a própria floresta estivesse gritando. O som fez minha pele arrepiar, e a esposa já estava em pânico, falando pra gente sair dali. Mas eu não conseguia mexer, não conseguia pensar. Só conseguia olhar enquanto o carona desaparecia entre as árvores, e os uivos aumentavam, como se ele estivesse se transformando em algo. Os uivos continuaram, cada vez mais altos, mais desesperados. E então, em meio ao som de galhos quebrando e folhas sendo pisoteadas, veio o silêncio. Um silêncio pesado, opressor, que nos fez congelar. Eu liguei o carro de novo, com as mãos tremendo, e acelerei o mais rápido que pude. Enquanto nos afastávamos, os uivos voltaram, mas dessa vez eram diferentes, mais distantes, quase humanos. A esposa não disse uma palavra o resto da viagem, e eu. Só conseguia pensar que a sorte daquela semana tinha se esgotado de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Nunca mais demos carona a ninguém. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. A noite estava perfeita para pescar. O céu escuro, sem nuvens, e a calmaria no ar era exatamente o que a gente queria. Tinha eu, mais 2 colegas caminhoneiros e, claro, a ideia brilhante de pescar à noite. Assim os sons não espantam os peixes, dizia o mais velho do grupo, como se fosse um sábio das águas. E era verdade. Os peixes pareciam mais tranquilos com o silêncio da noite, sem motor de caminhão ou barulho de estrada. Ficamos lá por horas, jogando conversa fora, bebendo uma cerveja ou outra e apreciando a calmaria que a gente raramente encontrava nas estradas. Tudo estava indo bem. O único barulho era o das iscas sendo lançadas na água e o som distante da mata. Até que, por volta das 3 da manhã, resolvemos que era hora de voltar. O ar começou a ficar gelado e uma neblina leve se formou na superfície do rio, como se algo estivesse esperando a gente. Foi aí que a tranquilidade acabou. No caminho de volta, a gente caminhava em fila pela trilha estreita. A lanterna iluminava o chão de terra, mas eu já começava a sentir que alguma coisa estava errada. O vento mudou de repente e o som da mata, que antes era um alívio, começou a me parecer estranho. Era como se estivesse sussurrando, como se tivesse algo mais ali, observando, espreitando. Foi o mais velho quem parou primeiro. Vocês ouviram isso?
Ele perguntou, baixinho, como se falar mais alto fosse chamar o que quer que fosse aquilo. No começo pensei que ele só estivesse exagerando, mas aí eu ouvi. Passos. Não nossos, mas algo mais pesado, mais lento, vindo atrás da gente. Quando olhei para trás, vi só sombras, mas o som continuava, cada vez mais próximo. Aceleramos o passo, agora todo mundo nervoso. O silêncio que antes era nosso aliado se tornou um peso. Cada estalo de galho ou farfalhar de folhas fazia a gente pular de susto. E os passos? Aqueles malditos passos continuavam seguindo a gente, como se algo estivesse nos cercando, esperando o momento certo de atacar. O que quer que fosse, era rápido. A gente mal conseguia vê-lo, só sentia sua presença, ouvindo o som abafado de patas ou garras batendo no chão. O pânico começou a bater quando o mais novo do grupo tropeçou e quase caiu. Ele se levantou rápido, mas o barulho do tombo ecoou pela trilha, e foi aí que ouvimos pela primeira vez. Um rosnado baixo, gutural, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. A gente correu. Corria como se a própria morte estivesse nos caçando, porque, sinceramente, era o que parecia. A sorte foi que o caminhão de um de nós estava estacionado não muito longe dali. Quando avistamos a cabine, o alívio foi imediato. Aceleramos o passo, tropeçando nas pedras, sem nem olhar para trás. Assim que chegamos, nos trancamos lá dentro, suando frio, respirando pesado, com o coração na boca. E foi aí, na segurança aparente da cabine, que vimos. Na beira da trilha, entre a névoa e a escuridão, algo se movia. Seus olhos brilhavam, amarelos, e o corpo era grande, coberto de uma sombra densa que mal deixava a gente ver os detalhes. Mas uma coisa era certa: aquilo não era humano. Não sabíamos o que era, mas o medo que tomou conta da gente foi indescritível. O bicho ficou ali, parado, observando como se esperasse que a gente saísse. Seu rosnado ecoava, misturado aos uivos distantes, como se estivesse chamando reforços. Ficamos trancados na cabine, olhando aquela coisa do lado de fora, rezando para que o sol nascesse logo. A cada minuto, parecia que o tempo parava. O desespero crescia, e os uivos que antes estavam distantes começaram a ficar mais próximos, cada vez mais altos. Era como se eles estivessem cercando o caminhão, esperando a hora certa de atacar. Foi então que, olhando para o relógio no painel, a gente se deu conta do que dia era. Sexta-feira 13. O mais velho, com os olhos arregalados e a voz quase falhando, murmurou: "Deve ser isso, a maldita sexta-feira 13. Ficamos ali, presos na cabine, sem saber o que esperar, ansiosos pelos primeiros raios de sol que pareciam ser nossa única salvação. E quando a luz finalmente começou a surgir no horizonte, a criatura desapareceu na mata, como se nunca tivesse existido. Mas aqueles olhos, os olhos amarelos e brilhantes, esses a gente nunca vai esquecer." A ideia parecia ótima na teoria. A gente e um grupo de caminhoneiros resolveu aproveitar a folga com as famílias e fazer algo diferente. Acampar. Um descanso merecido depois de tanto tempo na estrada, longe de casa, enfrentando o caos das entregas. Escolhemos uma floresta afastada, longe de qualquer sinal de civilização, perto de um rio, onde as crianças podiam brincar e as esposas relaxar. Perfeito, né? Bom, até certo ponto. Logo de cara, o velho do posto de gasolina onde paramos para comprar mantimentos olhou pra gente com uma cara estranha quando dissemos o destino. Falou de umas lendas antigas, de criaturas que caçam à noite naquela floresta, mas ninguém deu muita bola. A gente sempre ouvia essas histórias de estrada. As crianças estavam animadas, as esposas rindo, e eu, confiante de que ia ser só mais uma noite tranquila ao redor da fogueira. A noite chegou devagar, e o acampamento estava em clima de festa. Montamos as barracas, fizemos uma fogueira e as conversas iam longe. As crianças, cheias de energia, só pararam quando o cansaço bateu e foram se deitar. Lá para as 10 da noite, o vento começou a soprar mais frio e a floresta, antes cheia de sons de grilos e sapos, ficou em um silêncio estranho. A gente ficou ali em volta da fogueira, achando que era só o frio da noite se instalando, até que os primeiros sons começaram. No início, eram passos leves, meio distantes, como se alguma coisa estivesse andando ao redor do acampamento. A escuridão lá fora parecia mais densa do que o normal, e as lanternas não iluminavam muito além da fogueira. Um dos caras, o mais corajoso do grupo, disse que devia ser só algum animal, talvez um cervo ou algo assim, e a gente, meio desconfiado, concordou. Mas a verdade é que ninguém queria admitir o medo que começou a se espalhar. Os sons ficaram mais altos, mais próximos, e as sombras começaram a se mexer de um jeito estranho.
As crianças, já dormindo, estavam alheias a tudo, mas as esposas começaram a cochichar umas com as outras, preocupadas. Foi então que o som mudou de novo. Não eram mais passos leves. Agora era algo mais pesado, como se algo grande estivesse caminhando lentamente cercando a gente. A fogueira parecia ser a única coisa que nos separava do que quer que fosse aquilo lá fora. A tensão subiu quando um dos colegas jurou ter visto olhos brilhantes entre as árvores. Eu tentei acalmar todo mundo, dizendo que podia ser reflexo da luz da fogueira em algum animal, mas no fundo, sabia que não era só isso. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Era como se a floresta estivesse esperando, observando. Decidimos que era melhor nos recolher nas barracas. Talvez se a gente ignorasse, a coisa fosse embora. Mas quem consegue dormir sabendo que tem algo à espreita? Foi quando a barraca da família do João começou a tremer, como se alguma coisa estivesse arranhando o tecido por fora. A esposa dele gritou, e todos saímos das barracas com as lanternas em mãos, tentando entender o que estava acontecendo. No meio da confusão, ouvimos um rosnado, baixo, profundo, quase um grunhido. Era como se algo estivesse nos avisando que aquele lugar não era nosso. A fogueira, que antes queimava alta, começou a diminuir, as chamas tremulando e os sons ao redor ficaram mais intensos. Algo estava se aproximando, disso a gente não tinha dúvidas. E então, no meio da névoa que começava a se formar, vimos uma silhueta. Era grande, com uma forma indefinida, mas seus olhos, aqueles olhos amarelos brilhando no escuro, fixos em nós. Sem pensar duas vezes, corremos. Pegamos as crianças e as esposas e fomos em direção aos caminhões que estavam a alguns metros dali. Pareciam quilômetros. O som de algo nos seguindo, rosnando cada vez mais próximo, nos apressava. Quando finalmente chegamos aos caminhões e nos trancamos nas cabines, a floresta estava novamente em silêncio. Mas sabíamos que a coisa ainda estava lá, espreitando na escuridão, esperando. Dentro da cabine, tremendo de medo, o mais novo do grupo lembrou o detalhe que a gente tinha ignorado até então. Sexta-feira 13. Ele sussurrou, a voz trêmula. A esposa dele, pálida, olhou pela janela e murmurou, quase sem fôlego. Só pode ser por isso. E ali, presos, esperando o sol nascer, nós soubemos que aquela noite não era como qualquer outra. O que quer que estivesse na floresta, sabia que a sexta-feira 13 era um convite para o terror. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.